Amém, pessoal. Então, sejam bem-vindos aqui a esse momento nosso, né? Esse momento aqui dos jovens. E que a gente possa, aproveitar esse momento aqui, que é um momento mais intimista, que está só a gente. E que a gente possa derramar o nosso coração ao Senhor, louvar ao Senhor, entregar a Ele tudo aquilo que está no nosso coração nessa noite. E que a gente venha buscar o Senhor em adoração, louvar a Ele, entregar a Ele a nossa adoração, que seja realmente uma oração sincera que a gente venha fazer essa noite, que venha ser realmente o anseio sincero dos nossos corações e que quando vocês cantarem, que vocês cantem com a alma, que vocês cantem com o coração, que não seja só algo que saia dos lábios de vocês, mas que saia do fundo da alma de vocês, porque é o Senhor que está ouvindo, é o Senhor que está escutando e toda essa adoração aqui é para Ele, esse momento é para Ele, então que a gente possa adorá-lo. Se passam os anos e eu não posso deixar de amá-lo, ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias, ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. O segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar, persegui sua glória, achei o Filho. O segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar, persegui sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho.
Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Que Deus pode nos dar, Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Que Deus pode nos dar, Cristo, Cristo é o centro, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Que existe em ti, oh Jesus, eu ainda não vi. Qual a beleza, Jesus, que eu ainda não vi. Qual a beleza, oh Jesus, qual a beleza que existe
Cristo. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Jesus, essa noite. Obrigada, Cristo, porque o Senhor é a imagem revelada do Deus vivo. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício. Te louvamos, Jesus, pelo teu caráter. Obrigada, Jesus, porque o teu amor, ele nos alcança, ele nos abraça, ele nos agarra. Agradecemos, Cristo, por todas as coisas, por tudo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário por nós. De fato, Cristo é tudo que Deus pode nos dar, é tudo que Deus pode nos oferecer, mais do que qualquer bem, mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer outra coisa que achamos que tem valor. É Cristo, a sua imagem revelada, o mistério revelado de Deus. É Cristo, aquele que se fez carne, que veio à terra, que padeceu pelos nossos pecados. Cristo é tudo. Jesus, tu és tudo em nós. Jesus. Obrigada, Senhor. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Que nessa noite a gente possa se render totalmente ao Senhor, nos entregarmos a Ele, como naquela passagem que aquela mulher ela vai, Jesus está ali sentado na mesa comendo e aquela mulher simplesmente vai, chega naquele lugar, chega naquela casa e ela só se derrama diante dele. Ela vai, ela pega a única coisa de valor que ela tem, a única coisa mais preciosa que ela tem, que era o seu vaso de perfume, e ela quebra. Ela quebra e ela derrama tudo aquilo aos pés de Jesus. E aquilo ali era a única adoração possível que aquela mulher podia dar. Porque ela sabia que ela não tinha outra coisa. Ela sabia que ela não tinha mais do que ela podia oferecer, aquilo ali era tudo que ela tinha. Aquilo ali era de mais valor que ela tinha. Então, eu não sei o que de mais valor você tem hoje, mas que a gente possa pegar isso e simplesmente derramar aos pés dele. Que a gente possa pegar isso e simplesmente derramar aos pés de Jesus para dizer: Jesus, você é melhor. Jesus, você vale mais. Jesus, você é mais importante para mim do que isso, do que essa coisa de valor que eu tenho. Você vale mais, você é mais importante. E se para te ter eu tenho que quebrar essas coisas que estão dentro de mim, que eu acho que tem valor, então que eu venha quebrar. Então que seja necessário eu quebrar e eu derramar mais para eu poder te ter. Então que nessa noite a gente venha se derramar a Ele, porque Ele merece. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quero
meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do teu amado. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. E não importa o valor, eu quebro. Tu vale mais pra mim. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado.
capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo
que nós possamos continuar adorando ao Senhor, buscando Ele em adoração, entregando o nosso coração a Ele, e que nós possamos sempre manter o nosso coração queimando por Ele, porque essa é a verdade da palavra do Senhor, que nós possamos continuar queimando por Ele, pela Sua presença todos os dias, que possamos ter dentro do nosso coração um coração que queima, que arde toda vez que ouve falar de Cristo, que nós possamos ter dentro de nós um coração que arde, um coração que ferve pela presença, que a gente realmente fique inquieto, com o nosso peito inquieto, e dizer: meu Deus, que fogo é esse? Que vontade é essa de falar de Jesus? Que vontade é essa? Que amor é esse? Que fogo é esse que tem dentro do meu coração, que tem queimando dentro de mim, que está aqui ardendo na minha alma? Que a gente possa permanecer com esse fogo do Espírito Santo, com esse fogo de amor por Jesus, de amor pelo Evangelho, de amor pela palavra, que a gente possa continuar deixando isso queimar dentro de nós, que a gente continue deixando isso arder dentro de nós, que essa presença venha nos invadir dentro da gente, venha queimar a gente por inteiro, e a gente possa falar: Senhor, continua queimando, Senhor, continua deixando queimar esse fogo do Teu Espírito, esse arder que está dentro de mim, essa vontade de Te buscar, Pai, continua queimando. Então que essa possa ser a nossa oração hoje. Meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Teus pés, não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 larará. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Larararara, larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara. Deixa queimar, 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 deixa
deixa queimar. Uma coisa eu vou pedir, de poder permanecer na tua presença todos os dias, todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Dentro de nós, deixa queimar com teu Espírito. Dentro de nós, dentro de nós, um rio de águas vivas, um rio de águas vivas dentro de nós, dentro de nós. Como dizem a palavra, como Cristo falou, que todo aquele que crer em seu nome, dele fluirá um rio de águas vivas. E a palavra do Senhor fala que Ele estava falando do Espírito Santo que flui dentro de nós como um rio de águas vivas. Oh, Jesus! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, até nos contagiar por inteiro, Jesus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, até não sobrar nada de mim, até não sobrar nada de quem eu sou. Até que eu possa ser preenchido por inteiro, até que eu seja preenchido por completo da Tua presença, até que sejamos um contigo, até sermos faz em nós, sermos mais parecidos contigo, sermos mais como a Ti. Senhor, obrigada, Jesus. Olá, pessoal. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, né, ao nosso primeiro encontro de jovens aqui, a série de encontros aí com o tema ADUTECER. A ideia da série é tratar de temas cruciais na vida de vocês, na nossa vida, né? Eu já passei um pouquinho mais a juventude, mas sou jovem há mais tempo. E falar um pouquinho sobre justamente como que a gente percebe aquilo que Deus tem pra gente. E hoje a gente vai falar sobre a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é um mapa, é um mistério? Como que a gente desvenda o plano de Deus para a nossa vida? Exatamente. Esse é o primeiro encontro de uma série que a gente vai estar fazendo com vocês. A gente está muito querendo iniciar esse trabalho. E o tema de hoje é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente se pergunta, qual é a vontade de Deus para minha vida? Surge isso muito em alguns momentos, né? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Mas será que existe isso aí mesmo, o centro da vontade de Deus? Parece que existe algum tipo de código secreto, um mapa, alguma coisa que a gente tem que desvendar, enigmas. E às vezes a gente fica com medo de errar, né? E essa é uma das questões mais difíceis dentro da vida, dentro da própria teologia. Porque quando a gente vai para as Escrituras, a gente encontra a vontade de Deus em tudo. A vontade de Deus na criação, a vontade de Deus na providência, a vontade de Deus na salvação, a vontade de Deus para o fim dos tempos. E aí a gente também encontra essa tensão entre a vontade soberana de Deus e a nossa responsabilidade, a nossa liberdade. Um Deus que é extremamente bom, mas também a gente tem que conviver com a presença do mal. Como que a gente lida com a vontade de Deus diante do mal e um Deus bom? O objetivo de hoje é tentar clarear um pouquinho dessas ideias e tornar elas mais práticas para a gente. Então, para começar, eu acho que eu queria trazer para vocês a definição. Basicamente, a vontade de Deus representa as intenções e propósitos divinos que influenciam as ações humanas e o curso dos eventos no universo. É uma expressão do poder majestoso de Deus, da sua soberania, e ela não pode ser separada do próprio Deus. Quando a gente fala de vontade de Deus, a Bíblia está cheia de versículos que falam da vontade de Deus. Por exemplo, Jesus nos ensina o Pai Nosso. E ele diz ali, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele mesmo dizia o seguinte, a minha comida, né? O que você come? Ele dizia, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Essa era a comida do próprio Deus, do próprio Jesus, querer fazer a vontade de Deus. Isso mostra um pouco do que é a vontade de Deus. E para entender um pouco mais, a gente vai lá em Deuteronômio 29 e 20. Ali a gente tem uma chave hermenêutica que nos ajuda muito em questão da vontade de Deus, né? Ali está escrito assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e os nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso já nos mostra que existem diferentes aspectos da vontade de Deus. Quando a gente fala de aspecto, parece que a gente pode perceber que existem distinções de vontade de Deus. E normalmente a gente faz duas separações. Aquilo que é uma vontade decretiva de Deus, um decreto, Deus decretou que vai acontecer,
e aquilo que é a vontade preceptiva de Deus. E a gente vai ver um pouquinho a diferença entre a vontade decretiva e a vontade preceptiva. Quando a gente pensa na vontade decretiva, ela também pode ser chamada de soberana oculta. Essa vontade de Deus tem a ver com o plano eterno e soberano dele, pelo qual ele preordena. Seja o que for, vai acontecer. Ela sempre se cumpre, porque Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como está lá em Efésios 1:11. Ninguém pode resistir ou forçar. E essa vontade de Deus é a vontade que ordena todas as coisas. Pensa na vida de José. José, na Bíblia, ele foi vendido pelos seus irmãos. Mais tarde, depois de passar bons bocados lá no Egito, ele encontra de volta com seus irmãos. E o que ele diz? Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus pegou esse mal e transformou em bem. Ou seja, Deus utilizando o mal, algo que foi pecaminoso, para algo que era da sua vontade, algo que era bom. E além disso, né, a gente pode enxergar um exemplo bem importante disso, que é a crucificação de Jesus. Pilatos, Herodes, os soldados, a multidão, todos agiram de forma pecaminosa. Mas o que eles fizeram foi exatamente o que a mão e o plano de Deus predestinaram que aconteceria. Isso não significa que Deus seja o autor do pecado, longe disso. A culpa e a responsabilidade recaem inteiramente sobre as criaturas que pecam. Mas Deus pode ordenar que o pecado, o mal, bem como o pastor disse, aconteça sem ele mesmo pecar. Bem, nesse caso, a crucificação de Cristo trouxe a salvação para todos nós. E a vontade de Deus ela pode acontecer nos mínimos detalhes. A Bíblia diz, por exemplo, em Mateus 10:29, que nem só pardal cairá em terra sem que a vontade de Deus. E até mesmo que os nossos cabelos estão contados pelo nosso próprio Deus. Conhece os nossos dias. Então a gente não precisa de uma bola de cristal para saber do futuro, para saber da vontade de Deus. E nem é aconselhável, né? Isso é chamado de feitiçaria na Bíblia, né? E Deus abomina esse tipo de ação. Deus não quer que a gente preveja o amanhã, mas que a gente entenda que Deus tem uma vontade decretiva. E uma discussão que às vezes a gente tem sobre a vontade decretiva de Deus é com respeito à salvação. Então, por um lado, existem alguns, chamam aí calvinistas, que acreditam que a salvação acontece porque Deus decretou aqueles que seriam salvos e aqueles que não seriam salvos. Os arminianos acreditam, então, que Deus decretou com base na sua presciência e não com base na sua vontade, né? Então, para os calvinistas, eu sou salvo porque Deus quis que eu fosse salvo, né? Para os arminianos, eu sou salvo porque Deus conhecia a minha liberdade, saberia que um dia eu reconheceria Ele como suficiente Salvador, então Ele decreta a nossa salvação. Então, nos dois lados, existe um decreto divino. Um com base na vontade soberana de Deus e o outro com base na presciência do próprio Deus. E agora a gente vai passar para outro aspecto da vontade de Deus, que é a vontade preceptiva, também conhecida como revelada ou moral. Lembra ali do texto que a gente leu, né? Aquilo que foi revelado a nós. Essa é a vontade de Deus expressa em seus mandamentos, ordens, proibições revelados nas Escrituras. É o que nos diz que devemos fazer. Padrão moral de Deus para suas criaturas, que está descrito por toda a sua palavra. Então, diferente da vontade decretiva, a vontade preceptiva, ela pode ser resistida e até desobedecida pelo ser humano, porque tem a ver com a liberdade. Essa é a vontade daquilo que a Bíblia diz assim: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação e que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Se a gente não conseguisse desobedecer, a gente seria santo. Ninguém teria problema na área da sexualidade, né? Mas como jovens, quase todo jovem tem problema na área da sexualidade, né? E todo ser humano enfrenta problemas e o pecado. Então, o que isso quer dizer? Que essa não é uma vontade decretiva de Deus. Essa é uma vontade preceptiva do próprio Deus, mas que requer também, tem a ver com a responsabilidade do ser humano de ouvir atento à voz de Deus e obedecer à voz de Deus.
Então, um paradoxo surge quando Deus decreta algo que ele mesmo previu. Como assim? Como eu bem disse, a crucificação de Jesus é um exemplo claro. Deus proíbe o assassinato de inocentes, vontade preceptiva, mas ordenou soberanamente que Cristo fosse entregue à morte para cumprir o plano de redenção, vontade decretiva. É um mistério, mas é uma verdade que nos ajuda a entender a profundidade da obra de Deus. E ali em Romanos 11:33, bem diz que quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Realmente é um mistério. E conhecer essa distinção entre vontade decretiva e preceptiva é importante. Mas talvez a gente pode se perguntar o seguinte: mas qual que é a vontade de Deus para minha vida? O que Deus tem para mim, pessoalmente? E a gente, como jovem, a gente fica ansioso tentando, às vezes, de decifrar qual é a vontade de Deus. Aonde que Deus quer que eu vá? Com quem Deus quer que eu me case? Qual carreira que eu devo seguir? Porque a gente não pode, se a gente quer viver no centro da vontade de Deus, a gente tem esse medo de errar e de, às vezes, andar o nosso próprio caminho. E a boa notícia é que a responsabilidade do crente não é descobrir o mapa oculto de Deus para o futuro, mas sim focar na obediência fiel à sua vontade revelada. E a Bíblia é a nossa bússola principal. Então, assim, quando a gente fala de conhecer a vontade de Deus, quais são as formas de conhecer a vontade de Deus? A primeira forma de conhecer a vontade de Deus é a palavra. A palavra é a revelação do próprio Deus. Deus se revelou aonde? Na palavra. Quer conhecer a Deus? Conheça como? Na palavra. Então, o nosso contato com as Escrituras é o contato com o próprio Deus, para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o primeiro passo para conhecer a vontade de Deus é conhecer as Escrituras, e assim você vai conhecer quem Deus é. E o segundo passo é a aplicação consciente daquilo que a gente lê nas Escrituras, né? A Bíblia não vai te dizer com quem casar, qual carro comprar, mas ela contém princípios que, aplicados com uma mente renovada, te guiarão para decisões piedosas. A chave é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa questão, né, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus é uma coisa que, lendo há uns anos atrás esse versículo, eu me atentei a isso, né? Às vezes a gente lê o versículo boa, perfeita e agradável vontade. E a gente pensa, nossa, agradável, boa, maravilhosa, vai me trazer apenas satisfação, prazer, vai ser fantástico. Mas reparem, é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem a ver com muitas vezes o que é agradável para nós. Muitas vezes, essa vontade daquilo que Deus quer para nossa vida vai nos fazer sofrer um pouquinho. E tá tudo bem, mas é a palavra dele tá dizendo que é agradável para ele, que é boa para ele, que é perfeita para ele. Então, quando eu confio na vontade de Deus e nos planos dele, eu sei que ele tá fazendo o melhor. Não pode ser o que é melhor aos meus olhos, mas tá fazendo o melhor segundo a sua vontade. Então, embora a gente muitas vezes não tenha uma direção específica, né? Para questões do dia a dia, vou com uma calça jeans, vou com um vestido, como chocolate branco, como Chocolate preto, amargo. um doce de leite. É possível extrair da Bíblia alguns princípios de sabedoria que vão nos guiar nas decisões do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a Bíblia não diz qual carro você deve comprar, mas ela diz que não é sábio você emprestar o dinheiro de um agiota para fazer isso. Tá lá em Provérbios, inclusive. A Bíblia não diz qual roupa exatamente a gente deve usar, mas ela diz que a decência, a modéstia é importante para a gente se vestir. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente nos veste, tá? Outra coisa, a Bíblia não diz exatamente qual música a gente deve escutar, mas diz assim, ó: pensamos nas coisas do alto, naquilo que edifica. Então esse é o nosso crivo. A gente não vai escutar qualquer coisa. A gente tem que pensar naquilo que é do alto, naquilo que nos edifica. É discernir a vida a partir dos olhos das Escrituras. Eu olho para a vida a partir das Escrituras, fica mais fácil, fica menos religioso, fica menos legalista, sabe? Fica menos, eu posso ou não posso, é lei ou não é, pecado ou não é pecado.
Não, é a intimidade com o Pai, é a intimidade com o Filho, é a intimidade com o Espírito que nos ajuda. Isso faz que a gente tenha uma mente transformada. Sabe, a gente, na nossa vida, a gente é mais reativo do que ativo. Muito mais reativo do que intencional. As nossas ações, elas acontecem de forma espontânea. Ou seja, para viver a vontade de Deus, eu posso perguntar como, então, eu torno a vontade de Deus não apenas uma palavra lida ou uma palavra aplicada, mas uma palavra automática na minha vida, de forma que as minhas respostas sejam naturais. É aquilo que a gente diz, fruto do Espírito. Porque quem é espiritual, logo o seu fruto é espiritual, é do próprio Espírito. Uma vez me perguntaram, né? Olha, o ser humano é o quê? Né? Eu acredito que o ser humano ele é espírito. E nesse sentido, a essência do ser humano é o espírito, porque o corpo vai ficar aqui. Né? A gente vai ter um corpo glorificado, transformado, mas o corpo vai ficar aqui. Se a gente é espiritual, tudo que eu faço é espiritual. Tudo que eu faço é espiritual. Agora, como que eu faço? Será que existem partes de mim que de fato não glorificam a Deus ou não levam à vontade de Deus? E aí, então, esse processo é esse processo de renovação da mente, do Espírito em nós. É deixar que o Espírito atue em nós, por meio de nós, a fim de que nós possamos desejar a vontade de Deus. É isso. Não é mais, qual é a vontade de Deus? Mas Deus, como eu participo da tua vontade? Como eu percebo a tua vontade? Sabe, eu não quero viver, ainda que a minha vontade pareça boa, eu quero o que o Senhor tem para mim. E outra coisa que nos ajuda também é estar em comunidade, né? A comunhão, o conselho sábio de pessoas que já são mais maduras da fé, são fundamentais para ajudar a corrigir muitas vezes o nosso subjetivismo, o nosso relativismo em algumas questões, confirmar a direção de Deus. Outros crivos importantes são a experiência pessoal, o nosso relacionamento com Deus ali no íntimo, no secreto, a paz interior, que também são indicadores. Mas sempre, gente, isso tem que ser colocado e submetido à palavra de Deus. E agora a gente entra num assunto que talvez é um dos mais difíceis, né? Como que a gente coaduna a vontade de um Deus bom com a maldade, com o sofrimento, com a morte, com aquilo que é inesperado. Então, se Deus é bom, então Ele está no controle de tudo, por que que o mundo é cheio de sofrimento? Por que que eu sofro? Por que que tanta gente boa morre? Por que que acontecem tragédias? Por que que uma mãe ora pelo seu filho a vida toda e o seu filho nunca sai das drogas? Essa é uma pergunta que surge quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença terminal, quando a gente perde alguém que a gente ama, quando o luto bate à nossa porta, quando os transtornos mentais se tornam sufocantes, ou mesmo quando a gente simplesmente liga o jornal e vê aquele monte de notícia sanguinolenta. A primeira reação é pensar, Deus, cadê você no meio disso? E a resposta mais fácil e automática nossa é dizer o seguinte, não, é a vontade de Deus, Deus sabe de tudo, apenas aceita. Mas esse tipo de resposta às vezes mais machuca do que ajuda. Porque embora seja verdade que Deus conheça tudo, Ele sabe de tudo, que é a vontade de Deus, isso não invalida a nossa dor. E por isso que a gente vai tentar pensar um pouco mais desse quebra-cabeça a partir da ideia de liberdade. Deus nos dá algo precioso, chamado liberdade. Quando Ele nos criou, Ele deu esse presente incrível, capacidade de escolher. O amor, para ser amor de verdade, precisa ser livre. Em qual sentido? Deus não queria robôs que simplesmente fossem programados para adorá-lo. E é por isso que Ele queria filhos que o escolhessem. Só que, com a liberdade de dizer sim, também veio a liberdade de dizer não. E a humanidade, lá no começo, escolheu seu próprio caminho. Escolheu a queda. Escolheu a destruição. Então é isso que acontece, né? O pecado nada mais é do que o usufruto da liberdade, desse bom dom, né, presente que Deus nos deu. E a gente não vive agora nesse mundo quebrado. O pecado não é uma lista de regras que a gente quebrou, mas é a fratura no próprio relacionamento que a gente tem com Deus, relacionamento que a gente tem consigo mesmo, relacionamento que a gente tem com o outro, relacionamento que a gente tem com a criação. Então perceba que todo relacionamento ele é machucado e manchado pelo pecado. Por isso que existe tanto conflito.
conflito consigo mesmo, conflito com a natureza. O que a gente faz, né, com a criação de Deus? Sabe, conflito entre pessoas. Por que eu não me dou bem com os outros? Por que eu tenho dificuldade de conviver com as pessoas? Por que eu tenho dificuldade de chegar aqui e adorar a Deus, né? E me despir de tudo e adorar a Deus? Porque existe um abismo. E esse abismo, ele se chama pecado, né? Mas essa fratura, essa maldade, a doença, o egoísmo, não é algo que Deus criou. É mais o fruto da própria liberdade e da escolha do ser humano. É uma distorção de tudo aquilo que Deus criou. Tudo foi distorcido. E hoje a gente percebe essa corrupção em todos os sistemas da vida, nos nossos relacionamentos. Então, tá, mas aí você pode me perguntar assim: Deus não podia ter impedido isso? Ele já sabia que ia dar errado. Ele não é soberano? E aqui a gente precisa ser honesto. Outro mistério. A Bíblia afirma as duas coisas ao mesmo tempo. Deus está no controle absoluto. Ele é soberano. E nós somos responsáveis por nossas escolhas. Existe liberdade. É como se fosse um trilho de trem. Ele é composto de duas linhas assim. E o trem passa por cima. Então a gente pensa a liberdade como uma linha e a soberania de Deus como outra linha. Essas duas verdades são bíblicas, presentes e existem. E elas propiciam que o trem passe por trilho. Essas duas linhas, elas nunca se encontram. Pode parecer conflitantes, mas não. E é isso um dos mistérios mais interessantes da fé. Isso porque a gente vai para as Escrituras, e a Escritura então vai falar sobre soberania, vai falar sobre vontade de Deus, vai falar do decreto de Deus, mas ao mesmo tempo vai falar se então ele aceitar Jesus, né? Se você abrir o seu coração, Deus que vai falar dessa responsabilidade, dessa liberdade de ser humano. E a Bíblia não nos proíbe de questionar Deus sobre essas coisas. Pelo contrário, quando a gente vai para o livro de Salmos, por exemplo, a gente vê um Davi que não está tentando escrever frases de efeito no Instagram. Ele pega no seu livro e ele grita, ele chora, ele clama, ele diz: Deus, até quando? Será que o Senhor não foi longe demais? Será que esse sofrimento não é muito grande para mim? Ou quando a gente olha para o livro de Jó, alguém que perdeu tudo e durante todo o livro ele questiona o que Deus faz. E quando chega no final do livro, Deus não condena a honestidade intelectual do próprio Jó. Mas, pelo contrário, Deus olha para a honestidade e depois Deus trabalha com o próprio Jó. Sabe por quê? Porque Deus prefere o grito sincero do nosso coração do que a falsidade educada. Né? A gente não precisa pagar de bom moço e boa moça. Deus conhece o coração. Deus conhece. Antes que a gente fale, Deus sabe. Então, quando a gente está quebrado, quando a gente está sofrendo, Deus, eu não sei por que eu estou sofrendo. Pai, eu não sei porque eu estou passando por essa doença. Eu não sei porque minha família tem que passar por isso. Mas o Senhor sabe. E eu quero me colocar diante do Senhor para que o Senhor me ajude a passar por isso. Eu acho que esse é o segredo. Me ajude. Seja o Deus Emanuel, Deus conosco. E a resposta para a dor, para o sofrimento do ser humano, veio na forma de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Deus se esvaziou de si mesmo. Ele desceu, fez-se servo e habitou entre nós. Ele estava presente ali no nosso sofrimento. E hoje ele se faz presente no nosso sofrimento também. Deus desceu aqui na terra, entrou na nossa bagunça, sentiu fome, foi traído, chorou a morte de um amigo e sentiu na pele a dor mais excruciante, foi a morte de cruz. Ele entrou no nosso sofrimento para que pudesse nos encontrar dentro. Isaías diz que ele levou sobre si toda a nossa dor. Ele levou sobre si todo o nosso sofrimento. E isso muda tudo, sabe por quê? Porque o sofrimento não tem, porque a morte não tem a palavra final. Porque os mistérios que a gente desconhece, para Deus, por que isso acontece, não tem a palavra final. Então, a Bíblia fala justamente desse Deus que se encarnou, que entra no sofrimento, que leva ao sofrimento e que ele se faz presente no nosso sofrimento. Ainda que o sofrimento muitas vezes não se explica, com certeza
Deus está com a gente enquanto a gente sofre. É isso, eu acho que é lindo, né? Saber que esse pequeno momento, como diz o apóstolo Paulo, né? Pequeno momento de tribulação produz em nós uma glória sem fim. E sobre a morte? A morte é o inimigo. A Bíblia chama assim. É a consequência mais brutal deste mundo quebrado, o pecado. Mas, por causa da ressurreição de Cristo, por cristão, a morte não é o ponto final, não. É a vírgula. É a porta de entrada para uma vida onde não existe mais choro, nem dor, nem tragédia. É apenas um até logo, não adeus. Então a palavra é essa: se você está sofrendo, sofra. A sua dor é real. As suas perguntas são válidas, os seus gritos devem ser ouvidos. Leve tudo para Deus. Por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio do grito. Deus entende. E Deus enxuga as nossas lágrimas. E Deus mostra que Ele é a nossa única esperança. A vontade de Deus para a sua vida, qual é? A palavra pode ser algo muito específico que Deus tem com você. Não tem como falar uma fórmula mágica, né, do que Deus tem para cada um de nós. Mas eu sei que Deus decretou desde o princípio a sua vontade, que era o seu próprio filho, que tivesse salvação. Eu sei que Deus tem um padrão que a gente viu. Está na Escritura. Eu sei que a vontade de Deus pode ser discernida por meio da leitura da palavra, por meio da relação com o Espírito, por meio da experiência com Deus, por meio da vivência em comunidade, por meio do conselho com aquele que é mais idôneo e mais maduro na fé. São formas de eu perceber a vontade de Deus. E mesmo quando eu não perceber, mesmo quando ela for indescritível, mesmo quando ela for muito dolorida, quando ela for muito sofrida, ao ponto da gente questionar, não pode ser a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não pode ser isso. Às vezes Deus fica em silêncio. Às vezes Deus não responde. Mas mesmo em silêncio, Deus está do nosso lado. Deus se encontra com a gente. Deus não nos garantiu todas as respostas. No sofrimento, Deus também não nos garantiu todas as respostas. Mas Deus nos garantiu a sua presença até consumação. Glória a Deus.